Quando ela ouviu que precisava frequentar o coral, respondeu: isso não é para mim. Só que diante da insistência, a vida ganhou novos rumos. O sonho de virar médica, o voleibol, o handebol ficaram pelo caminho. E o Rio Grande do Sul ganhou uma grande voz. No episódio de hoje de Desbravadores, a cantora Andréa Cavalheiro. Que honra, que prazer, Andréa, te receber aqui. Tudo bem? Tudo bem. Feliz de estar aqui contigo. Que bom, que bom. Muito bom ter essa conversa com alguém que é tão importante para o nosso cenário aqui, né? Mas para chegar onde a Andréa chegou hoje, tudo começou numa família que era como? Como era essa família da Andréa? Era Deia? Como é que era o apelido? Dedeia. Dedeia. Como é que era Dedeia na infância lá? Dedeia. Com a família? Na verdade, meu Dindo e minha Dinda me chamam de Dedeia. Ainda me chamam de Dedeia. Minha mãe me chama de Andréa mesmo. Não é quando tá brava. Não, de qualquer maneira ela me chama de Andréa. Porque no meu caso, tinha lá os apelidos, né? Não preciso dizer, mas quando alguém estava bravo comigo, Glauco. E dependendo da gravidade, Glauco Paza, vem aqui. Meu Deus do céu, nome e sobrenome daí dificultava muito, né? Aí pra ti ficava muito difícil. Não, mas minha mãe era Andréa mesmo, minha Dinda, meu Dindo sempre foram Dedeia. E aí, enfim, não tinha muitos apelidos, não. Nem no colégio, sabe? Eu tinha, mesmo? Só no segundo grau, eu acho, né? No segundo grau, né? No ensino médio. Eu sou da época do segundo grau, né? Era o segundo grau. No ensino médio, daí tinha uma propaganda na TV que era sobre vários cantores que cantavam muito axé, muito axé, muito axé pra gente que é de fé. E aí começaram a me chamar de axéia. E tinha um menino negro retinto na minha turma que era o axé. Então, os nossos super colegas, assim, super amigos, então era o axé e a axéia. O Tonho Croco me chama ainda de Cheia. E aí, Cheia, tudo bom, Cheia? Ele me chama de Cheia. E lá, algumas pessoas me chamam de Deia, assim. Mas, ou nega. Na hardworking me chamam de nega. Nega pra lá, nega pra cá. Pra ti tá de boa. Muito de boa. Sempre mas me diz uma respeitou. coisa, Deia, vou te chamar de Deia. Gostei. Deia, até claro. porque Andréia tem muitas Deias, né? Que a Andréia acabam virando Deias. E é uma coisa carinhosa, tá? Como é que era em família? Quantos irmãos, essa convivência? Eu tenho 2 irmãos, né? Nós somos em 3 irmãos, né? Eu nasci em Salvador, meu pai era militar. Pois então. Na época, meu pai era militar, era da aeronáutica. Casaram aqui, casou com a minha mãe e tal, aqui em Porto Alegre, e em seguida foi para Salvador. Foi transferido, né? O militar tem essa coisa, né? A gente está sempre sendo transferido e tal. Ele foi transferido para lá e eu acabei nascendo em Salvador. Eu estreiei, como dizem por aí, eu estreiei. Mas eu não fui alfabetizada nem criada em Salvador. Assim, quando a minha irmã nasceu, dá 3 anos de diferença de cada um de nós. Sou eu mais velha, a minha irmã do meio, meu irmão mais novo. Então minha mãe fez o cálculo perfeito. Quando o meu irmão faz aniversário, que primeiro sou eu em janeiro, depois minha irmã dia 4 de outubro, depois meu irmão dia 25 de outubro. Ele faz aniversário, fica 3 anos de diferença. E aí, janeiro, eu faço aniversário, daí já fica 2 anos e pouco, né? Então, ela calculou perfeitamente. Na ponta do lápis. E aí, eu já fui alfabetizada aqui, sabe, Glauco? As minhas memórias começam aqui no Partenon, né? Ali na Gomes Jardim, que era a casa da minha avó. Então, eu não tenho memórias de Salvador. Eu sei que a gente também passou um tempo em Recife, pouco, eu acho. Em função da atividade do pai. Em função da atividade do meu pai, até não sei se... Não foi antes, não. Eles foram direto. Mas, assim, isso eu não me lembro. Eu só tenho as memórias de fotografia mesmo, aquelas histórias que a minha mãe contava, que eu fugia de casa, né? Não podia deixar um portão aberto, que eu atravessei a avenida e fui pra praia.
né? Nossa. Sozinha, assim, com, sei lá, 2 anos e tal, né? Não podia deixar nada aberto, que eu Poxa, fugia. olha onde ela estava. Com aquela praia, que mal tem. A gente morava na Vila Militar, que ficava em Itapuã, que na época era super frequentado, assim, tem foto da minha mãe, assim, essa aqui, ó, é a Gal, essa aqui que tá aqui era a Gal. Nossa Senhora. Super, né, Gal, Caetano, todo mundo ia em Itapuã. As músicas são feitas para Itapuã, né? Então, a Vila Militar tinha o clube de cabos e soldados na frente da praia e atrás desse clube tinha toda a Vila Militar. Então, eu morava ali. Então, era rapidinho que eu tava na praia. Mas, bom, provavelmente você voltou a Salvador depois. Não? Voltei muitos anos depois, já estava com 30 e poucos anos quando eu voltei. Bastante tempo depois. Muito tempo depois. Foi como renascer de novo, assim, sabe, Glauco? Foi uma experiência muito, assim, de renascimento mesmo, porque eu não lembrava de nada, não lembrava, né, que tinha Vila Militar. Como eu te disse, eu via pelas fotos a entrada da casa, né, a minha mãe com as outras esposas dos outros militares, ela grávida, assim, sabe? E ela disse assim, fui super bem cuidada, as baianas são maravilhosas, assim, e tinha outras mulheres também que moravam lá na Vila Militar, então eu vi pelas fotos. Então, quando eu cheguei lá um dia de tarde, no final da tarde, e no outro dia de manhã eu fui a Itapuã, que eu fiquei no Pelourinho. Eu fui a Itapuã e quando eu cheguei ali, eu comecei a ter uma crise de choro, assim, sabe? Eu chorava, e daí, na frente do Cabos e Soldados, né, do clube, que existe ainda, aí eu fui para a Rua das Casas, que é atrás, e aí eu filmei para minha mãe, né? Aí já dava para filmar daí do celular, já dava para filmar. Eu disse, mamãe, eu tô aqui. Assim, chamo minha mãe de mamãe. Meu pai de papai, né? Meu pai é já falecido, mas chamava de papai também, vovó, mamãe, papai. Mamãe, eu tô aqui, é isso, a casa é assim, assim, assado. Meu Deus, eu tive que sentar no meio-fio da calçada, porque eu fiquei, assim, em estado de renascimento mesmo. Eu tava com um amigo que na época trabalhava numa companhia aérea, então a gente conseguiu passagem, ele me colocou como amiga dele lá nas passagens mais baratas e tal. E ele teve que me acalmar, trouxe água, ele, calma, respira, André, respira. Sim, porque é um reencontro, né, com as origens. Foi muito, Glauco. E muita coisa que acontece muito rápido. Né? Eu acho que tá no inconsciente da gente, né? Isso, eu não sei, para quem acredita nessas coisas, né, também, assim, tá no inconsciente da gente, sabe? Então, ali, eu cheguei ali, nossa, isso aqui, meu Deus do céu. E, assim, adorei Salvador, né? Adorei, as pessoas são maravilhosas. É como se estivesse em casa. É como se Exatamente. Você se considera baiana? Eu me considero. Gaúcha? Baianuxa. Considero baianuxa. Eu digo, olha, eu sou baianuxa, porque não tem como, né? Eu fui criada aqui as pessoas me conhecem, né? Eu sou quem eu sou, porque tudo aconteceu aqui, né? Mas eu não posso negar que Salvador, assim, me pega muito Coisa mesmo. boa, muito, porque isso aí é algo que é intrínseco, é da pessoa, e tá gravado. Exato. Tá gravado, isso não tem dúvida. Tá? Exato. Mas aí, falando da infância em Porto Alegre, era uma menina que gostava de brincar muito, estudava pouco, ou ao contrário, ou cantava muito mais que isso? Não cantava nada. Não cantava nada? Não cantava. Não, eu era bem brincalhona, bem felizona, assim, eu sempre assim, eu fui a que começava as amizades na escola, né? Chegava um amiguinho novo, eu era a primeira a ir conversar, e vem brincar, e não sei o quê. Eu sempre fui assim, né? Estudar já não era muito assim a minha... Não, é que assim, as pessoas têm talentos, né? Ou tendências para umas coisas mais do que outras, né? Então, ensino fundamental e ensino médio, as exatas era uma coisa pavorosa. Sempre foi uma coisa muito pavorosa para mim, né? Números... Nem pensar. Até hoje, assim, eu digo, cara, se tu quiser me enganar aí num cachê e dizer que eu tô ganhando, eu vou acreditar em ti, velho. Tu tem que me escrever tudo assim. Ó, isso tu tá ganhando por causa disso, isso tu tá ganhando por causa disso. Tá bom, então tá.
Mas sempre fui assim, foi bem difícil, sabe? E o meu pai era uma pessoa que me cobrava muito, né? Um cara que foi militar, que sabia muito das exatas, sabia muito. Então tinha aquela transferência, sabe? Tipo, poxa vida, eu queria ter uma filha ou um filho que também fosse meio meu espelho, assim, e soubesse das exatas como eu sei. Ele sabia muito, aliás, ele era uma pessoa muito inteligente. E em muitas áreas, né? Em português, em matemática, em inglês, ele era muito bom. E aí eu sofri uma leve pressãozinha, assim, né? Então ele ficava meio frustrado, coitadinho, porque eu não tinha a menor... Eu gostava de jogar vôlei. Eu fui um tempo, né? Queria ser atleta de vôlei. Muito, nossa senhora. O professor de educação física no ensino fundamental chegou a falar, na 5ª série, eu acho que foi. Chamou, disse, chama tua mãe aqui que eu quero conversar com ela e tal. Professor de educação física, né? Olha, ela tem bastante talento para jogar vôlei, tá? Ela tem capacidades, assim, e tal. Então, vamos botar ela no 7, que na época acho que era DED, ainda não era 7. E aí era até de graça, as aulas eram de graça e tudo mais, para ela ir treinando lá e tal. Minha mãe também não gostava muito da ideia de eu estar na rua, assim, com 13, 14 anos. Eu tinha menos. Eu tinha 12 anos. Tinha 12 anos por aí. Então, estava na 6ª série. E aí minha mãe não gostava muito, trabalhava o dia inteiro, sabe? E aí tinha medo que eu ficasse na rua e tal. E eu só queria jogar, sabe? Eu não fazia nada. Eu era bem bobinha. Eu queria jogar vôlei, assim, era na hora do recreio eu jogava vôlei, saindo da escola eu jogava vôlei, eu fugia de casa para jogar vôlei no próprio colégio, na hora do recreio da tarde, que eu estudava de manhã. Eu não sei, desculpe te interromper, mas teve uma época, uma fase que o vôlei foi uma febre muito grande. Nos anos 80, né? Na minha escola que os meninos deixavam de jogar futebol para jogar vôlei. E era o vôlei misto, era o vôlei... Isso. Meninos contra meninas, enfim, era vôlei. Era recreio, era na hora da educação física. E era porque tinha o Renan, né? Tinha o Bernardo, né? Tinha o saque, aquele... Jornada nas Estrelas. Então, assim, era o auge dos anos 80 e o pessoal jogando no Maracanãzinho, acho que era, né? Sim. Então, a gente via aquilo na TV e aí eu sempre gostei de vôlei. Então, queria jogar vôlei. Mas aí não deu muito certo, aí fui pro 7, depois de muita insistência, muita oração. A minha mãe disse, não, tem uma filha de uma amiga que vai e tal, então tu vai com ela. Mas aí eu rompi o ligamento do tornozelo direito. Do tornozelo? Do tornozelo, Nossa. E aí acabou, eu acho, a minha mãe disse assim, agora acabou, vou... E aí eu fui jogar vôlei só no ensino médio, mas também não... Eu ia entrar pro time, mas aí a minha mãe disse, que horas que é o treino? Eu disse, treino é das 6 às 8. Eu estudava de manhã, né? Eu sempre estudei de manhã. Treino é das 6 às 8, no Júlio de Castilhos. Eu estudava no Júlio de Castilhos. Não vai. Isso. Mas por quê? Porque vou chegar... A família era rigor, era disciplina rígida, quase de quartel. Rígida, bem rígida. Não vai porque vai chegar depois da noite em casa, então não quero que chegue em casa depois da noite. Se o treino fosse das 4 às 6, eu poderia fazer, mas o treino era das 6 às 8. Aí, não entrei. E ver que é uma coisa bem de família mesmo, que na época, nós estamos falando de outros tempos, claro, que havia violência, mas nada comparado ao que a gente vê hoje. É uma questão de rigidez mesmo, de disciplina da família. E aí também tinha o lance, assim, quando eu entrei no ensino médio, né? Quando eu entrei no ensino médio, o primeiro ano do ensino médio, eu fiquei em recuperação em 7 matérias. Só isso? Então aí, eu dificultava também a vida. Era uma coisa... Hoje eu converso com a minha mãe, né? Eu disse, mamãe, por que tu não dizia assim pra mim? Olha, se tu tirar nota 7, tu vai lá jogar teu vôlei. Né? Podia ter jogado comigo, mas aí tu não jogou, e daí eu fiquei nessa... Né? Uma contrapartida, né? Mas enfim, foi o que tinha que ter sido, né? Não tem... Agora também já passou e tudo mais. Né? Mas assim, repetir de ano... Nunca. Não chegou? Nunca, nenhuma vez. Eu passava ali com a calça na mão. Sabe aquele alívio? Nossa, no segundo ano do ensino médio, eu quase, olha, foi por uma molécula que eu não... Por uma molécula? Foi por uma molécula que eu não fiquei. Não foi por centavos, porque ela é ruim de cálculo, tipo eu. Não. Foi por bem... Nossa Senhora, foi
Foi bem pesado. E era matemática também, uma professora bastante difícil, até, desculpa, eu não sei nem se ela está viva, a professora Sório. É um nome daquela, não me esquece, Sório. Nossa Senhora, era bem difícil, todo mundo se lascava com ela. Se tu não tivesse assim, né, o jeito ali para matemática, meu Deus. A gente lembra um certo trauma de algumas disciplinas, muitas vezes mal repassadas para os alunos, mas assim, há uma tendência natural. Por exemplo, eu também, em termos de exatas, não me pede grande coisa, não. Sim, até entendi. Por isso que eu vim para humanas. Não, é total, humanas total. Vamos combinar uma coisa? Fazer um intervalo rapidinho, claro, a gente já volta. Falando certeza. Mais da sequência dessa história maravilhosa de Andréia Cavalheiro. Nem chegamos ainda à cantora. Poxa, tem muita coisa para conversar. É rapidinho, a gente já volta. Desbravadores de volta, conversando hoje com esse talento. Eu queria ter a voz, o carisma de uma Andréia Cavalheiro. Nossa, olha... Bom, mas não chegamos ainda à fase cantora, tá? A Andréia, que terminou o colégio, na nossa época, o segundo grau ali, que era primeiro, segundo, terceiro ano. Isso. Pensou em fazer o quê daí? Ou não pensou? Não, pensava em ser médica, pediatra. Pensava muito, adorava criança, gosto ainda de criança, né, muito. E aí, eu vou ser médica. Eu saí do primeiro grau achando que na 7ª série eu começou a ter a matéria de ciências, né, que era ciências. A gente começou a estudar o corpo humano, todo o corpo humano. O meu caderno, assim, aí sim, ciências era um troço que o meu caderno era super... Acho que a minha mãe guardou esse caderno. Porque, assim, eu tinha desenho dos rins, eu tinha desenho de pulmão, eu fazia, assim, tudo. Meu caderno era perfeito de ciências. Eu disse, eu vou fazer medicina. Isso aí é educação artística. Exatamente. Eu disse, mas eu sabia o nome sabe, das partes do corpo, eu sabia o nome de músculo, eu sabia tudo. E aí eu disse, vou fazer medicina, vou fazer pediatria. Quando eu cheguei no ensino médio, no segundo grau, comecei a ver que era complicado entrar em medicina. Daí, porque esses dias dei uma entrevista numa rádio que tinha uma professora de pré-vestibular que me disse que tem 68 pessoas por vaga. Eu quase tive uma síncope, porque na minha época, olha só, tinha 22 por vaga e eu já achava uma coisa pavorosa. Eu disse 68, como assim? Então eu comecei a repensar. Eu disse, não, eu vou fazer biologia, então, que eu gosto de biologia, e vou ser geneticista, quem sabe, trabalhar com genética. Eu adorava genética, eu gostava da parte de genética, do DNA, do A, C, do U, G. Aí, na verdade, fiz vestibular para biologia e não passei, né? Naquela época também, o vestibular era o seguinte, tu tinha que acertar 9 questões para continuar, para não ser desclassificado. Sim, porque na verdade era um filtro, né? Corte. Hoje não tem mais, não tem isso, né? Se tu acertar 4 questões, aí tem o desvio padrão do outro e não sei o quê. Naquela época não, tu tinha que no mínimo acertar 9 em todas elas para continuar competindo com os outros, né? Podia ser que tu não passasse, mas... E aí acabei não passando na biologia, mas meu negócio era... ou jogar, aí eu já tinha mudado para handball, comecei a fazer handball no Julinho. Jogava vôlei, mudou para handball. Aí eu joguei handball na CM, também, aí lesionei o joelho também, eu sou toda lesionada, Glauca. Menos mal que a voz ficou intacta. Sim, e nessa época, e também, eu já cantava em coral. Né? Pois aí já tinha já tinha junto desse talento. Antes do segundo grau, né? Antes do ensino médio, eu já tinha entrado no projeto Prelúdio, que era da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Pró-Reitoria de Extensão. Eu, minha irmã e minhas 2 primas, a gente já estava lá no primeiro grau, na 7ª série, eu já estava fazendo violão, eu fazia violão, porque eu não gostava de... Não é que eu não gostasse de cantar, mas o coral, eu não queria participar do coral, eu achava muito chato. Chatonésimo. Tu vê, né?
Eu achava pavoroso. Então, isso foi do primeiro grau para o segundo grau, porque era um coro infanto-juvenil. Então, eu fiquei lá até os 17 anos. Então, quer dizer, quando eu estava fazendo o pré-vestibular, eu ainda estava cantando no coral. Eu saí do Julinho ainda cantando no coral, participando de festival de coros, né? Mas até eu entrar no coral, demorou uns 2 anos, mais ou menos, que foi o tempo que eu estava fazendo violão. Que eu entrei nesse curso aí, fazendo violão e o que eles chamavam de laboratório, que é estudo de harmonia e tudo mais, né? E a minha irmã fazia o coral e flauta doce. E a professora do coral, eu ia buscar a minha irmã, porque a gente tinha aula de tarde, eu saía da minha aula mais cedo, esperava a minha irmã na porta ali da salinha dela, e aí ficava ouvindo aquelas aquecimento e tal, eu achava, ai, coisa horrorosa, eu não quero fazer isso aí. E ela abria a porta, as crianças saíam, eu pegava a minha irmã, ela olhava, por que tu não vem fazer o coral com a gente? Não é pra mim. Não, vai, isso aí, ó. Eu saía correndo, eu disse, vamos, Cristina, vamos. Eu não quero ficar aqui, porque ela ficava insistindo em eu fazer o coral. A Marli Becker, o nome dela. Muito obrigada, Marli, muito obrigada. Viu só? Me deu vida, né? Aí, no terceiro ano de prelúdio, virou uma disciplina obrigatória. Todos tinham que passar pelo canto coral. Todos da escola tinham que passar. E, claro, é uma prática em conjunto, né? O coro é uma prática em conjunto, socializa. Sim. Então, botaram disciplina obrigatória. E aí minha mãe disse assim, olha, fui lá fazer a rematrícula, vai fazer coral. Eu disse, mas eu não gosto de coral, tu sabe que eu não gosto de coral. Mas só que agora é obrigatório. Quer sair de lá? Não quero sair. Então vai ter que fazer o coral. Aí pronto, acabou. Eu comecei a cantar, aí eu fiz o canto coral, que era de tarde. A professora disse, é que tu pega a música muito rápido, tua voz é um pouco mais assim, aparece mais que as outras crianças. Eu vou ter que te botar no coral que representava. Sim. Que daí já entrava em festival de coros, que aí tinha a posse do reitor cantava, do pró-reitor cantava. Que maravilha isso! Mas eu estava achando ruim ainda. Mas eu tinha que fazer. Aí, coral, que horas era o coral? Daí o coral era de noite, mais de noite também. Mas aí minha mãe deixava. Não entendi. Porque era coral. Era coral. Daí fui lá fazer o coral, comecei a gostar. Larguei o violão daí. Vou largar o violão. Daí o professor Fernando Matos, que inclusive até faleceu também num acidente horrível de carro. Mas André, tu tá tão bem no violão. Eu disse, não, mas agora eu quero só ficar no coral. E aí fiquei no coral, cantando no coral. Fiquei só no coral. Que coisa, mas assim, talento para instrumento era natural, só não queria porque... era mais difícil, mas eu acho que era só uma coisa mais de relaxamento mesmo, da minha parte, assim, de pegar e estudar o instrumento. Porque tem que estudar, né? Assim como eu estudei canto, né, e depois também continuei estudando com professora particular e bem mais tarde fazendo algumas... especializações, assim, e tal, né, sobre belting, sobre como aquecer a voz, e com um professor de fonoaudiologia também, sabe? E tendo todo esse cuidado, sabe, o teu instrumento, tu tem que saber cuidar dele, se aprimorar e aprender. Desculpa, só nessa questão do coral aí, era que idade mais ou menos? O coral, uns 13 anos. Nossa. 13 anos. E aí a coisa deslanchou ou não? Em termos de artista? Ou você não tinha ideias? Não, ser artista não era uma coisa... Eu nunca pensei assim. Mais tarde, chegou a me passar pelos 18, 19, assim. Eu, poxa vida, podia ser cantora lírica, né? Podia ser, gosto muito ainda. Eu tenho vontade de voltar a fazer técnica vocal para canto lírico, né? Porque eu tenho também isso. O que a gente aprendeu, a gente não desaprende, né? Então, eu faço muito casamento e que, às vezes, eu tenho que estar com a minha cantora lírica ativada, né? Para cantar uma Ave Maria, por exemplo, né? Quando me é requisitado. Mas, assim, me passou, assim, fazer isso, mas entrou a hard work. Mas eu cantava, eu cantei com a OSPA. Eu fiz a primeira
montagem de Carmina Burana, aqui em Porto Alegre, eu participei com o coral do Projeto Prelúdio. Que daí juntaram, que tinha um coro gigantesco, né? Um coro, a coro da OSPA já é um coro sinfônico, né? Sim. Então era a OSPA, era a URGS, 25 de Julho e Projeto Prelúdio. Eram todos esses coros. E tem uma curiosidade. Lembrei agora, não posso deixar de perguntar. É verdade que a Andréia tentou até ser atriz ou foi? Sim, eu sou. Tá, não, mas antes da carreira artística de cantora, tentou alguma coisa mais? Não. A tentativa mesmo de ser atriz, Álvaro Rosa Costa, grande ator aqui de Porto Alegre, Brasil, né? O Álvaro, quando me viu cantando na Hardworking, também lá no tinha 20 e poucos anos, né? O Álvaro veio falar comigo porque a gente gravava muito jingle e tal, fazia locução e tal. E o Álvaro conversando assim, já pensou em ser atriz? Eu disse, atriz? Mas eu acho que não é para tanto. Daí não é só a voz, é toda a expressão corporal. Nossa, tem muita coisa que envolve. Eu disse, não. E ele sempre me falava isso. Sempre, olha, acho que tu, né, eu te vejo no palco, assim, tem condições, quem sabe tu vai estudar, isso aqui. Mas eu nunca pensei que fosse, né, eu disse, não, isso aí não, acho que não. Deixa eu ficar cantando aqui, que eu estou fazendo bem aqui, meu trabalho cantando, não, atriz não. Mas quando eu morei em São Paulo, fui fazer essa aventura, assim, que eu acho que é importante. Se a pessoa é jovem, eu recomendo, gente. Eu já fui com 40 e poucos anos morar fora do estado, né? Mas se tu é jovem, vai. Experimenta. Se tem condições, tu vai experimentar, entendeu? Morei 1 ano no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro fui fazer um evento em São Paulo. Em São Paulo conheci Jô Santana, produtor da Fato Produções, dono e produtor da Fato Produções, me viu cantando, conversei com ele depois porque ele também estava lá trabalhando, ator, fazendo um sketch no meio do evento. E aí ele disse, você canta muito bem, eu vou produzir agora a trilogia do samba, que é Cartola, Alcione e Dona Ivone Lara. Você está morando em São Paulo? Eu disse, não, estou morando no Rio. Mas você viria para fazer o teste, não sei o quê? Com certeza. Eu não tinha nada a perder, né? Sim. Bom, 1 ano de Rio de Janeiro, passando quase fome, estou exagerando, mas assim, foi bem comendo toda a semana inteira uma comida só, massa com linguiça, guisado. Os perrengues de quem está batalhando. Eu disse, vou passar fome em São Paulo agora. Me mudei, vou mudar o lugar. Cheguei em São Paulo, falei com o Jô, e o Jô super me deu apoio. Se eu vou dar o texto para tu estudar o texto, tu te puxa. E aí lá em São Paulo consegui um trabalho, eu dava aula de canto numa escola, 1h15 da minha casa. Então eu pegava metrô, ônibus e uma lotação, tipo uma lotação que tinha lá. E aí eu estudava o texto dentro do ônibus. Estudei muito, muito assim. Ele disse, não, tu te dedica, a gente vai te ajudar, mas tu tem que ir. E aí eu fui, nossa, e aí o troço de ser atriz começou a vir e eu comecei a gostar muito também, assim como canto. Poxa. Não que eu não achasse a profissão super linda, né, do ator, né? Só que aí agora eu estava dentro, sabe? Eu estava assistindo, eu estava com pessoas, eu estava com a Adriana Lessa, eu estava com o Seu Pompeu, que fez a primeira montagem de Aquários, do musical Aquários. Seu Pompeu contracenou comigo, fazia o papel de pai do Cartola. E assim, um cara, sabe? Então, aí fiz o teste, passei no teste. E aí, nos ensaios, o diretor, nos primeiros dias, liberava a turma, porque tinha atores que tinham muito mais texto. 2 horas de musical, muito texto, Glauco, é muito texto. Então, eles ficavam com esses atores para ir desenvolvendo, com o Flávio Baurac, né? Que é nosso ator aqui, é de Santa Maria. Flávio Baurac fazendo o papel de Cartola, Adriana Lessa fazendo o papel de... Deolinda, acho que era o nome. E ele ficava com eles dois e eu ficava lá. Porque eu também eu só estava trabalhando naquilo.
Sim, né? não tinha outras... Eu também não morava lá e a maioria dos atores moravam em São Paulo, então tinha um show, tinham outros espetáculos fazendo. Eu não tinha nada. O que eu fazia? Eu ficava lá. Eu disse, eu vou ficar aqui e ficar assistindo como é que esse cara dirige essa gente, como é que esses atores fazem, como é que eles chegam naquele personagem. Até chegar o dia que Virgínia Rosa, que fazia o papel de Dona Zica, entrou numa novela. E aí eles me ligaram e disseram, olha, a Virgínia Rosa vai entrar numa novela, então tu vai substituir ela fazendo a Dona Zica. Quase morri. Não, eu só imagino, né? Porque não é uma notícia, isso aí é um... bombástico, né? Eu estava em Porto Alegre, a gente estava até num período de férias, assim, que a gente tinha feito uma temporada... A gente fez temporada em São Paulo e fez temporada no Rio, era janeiro e tal, então era fevereiro, eu estava em Porto Alegre. Eu tinha, acho que, sei lá, uns 20 dias de intervalo e depois a gente já ia sair para viajar pelo Brasil com a peça, né, com o musical. E aí eles me ligaram. Eu estava em Porto Alegre, quando é que tu pode vir para cá, para São Paulo? É que a Virgínia vai entrar na novela e aí ela não pode fazer a turnê com a gente, então tu vai fazer a Zica. Só que assim, eu sou muito maior que a Virgínia Rosa, então tiveram que fazer todo o figurino para mim. Claro, adaptação. Então eu tava de férias em São Paulo, aqui em Porto Alegre, tive que ir a São Paulo. Fiquei uns 2 dias ou 3 lá, não me lembro agora, passando o texto com o diretor, medindo, né? Me medindo para roupa, peruca, testando maquiagem também, porque eu tinha que envelhecer. Eu tinha muito mais nova, né? Eu tinha 40 e poucos anos, agora eu tô com 51, mas então eles tinham que me envelhecer, eu tinha que aprender. 51, pra mim ela tá com 20 e poucos ainda. É ou não é? É ou não é? Ah, meu Deus, não é. Preciso fazer mais intervalo. E já a gente volta falando dessa sequência. E é claro, Hard Work. Isso, boa. Que é isso? Que história é essa, Andréa Cavalheiro? Em seguida a gente volta no Desbravadores. Desbravadores de volta hoje conversando com Andréa Cavalheiro. Histórias da atriz, da artista, da cantora, de quem nos fascina com a voz, mas foi um longo caminho. Porque nós temos aí esse período de um investimento muito forte na carreira de atriz, né? E nesse período, você deixou de lado a cantora ou conseguia levar de alguma forma as duas coisas? Não, o musical é um troço que é completo, né, Glauco? Então, sim, eu mas nunca de cantar, deixei de cantar. Fora, não tinha como. Não, é que como, assim, quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei a fazer algumas apresentações, poucas, conhecendo pessoas pela internet mesmo. O Facebook ainda era mais ativo, assim. Eu conheci um cara lá em São Paulo que cantava blues e que fazia um especial de Tim Maia. E ele me viu cantando, acho, no Facebook mesmo. Me chamou e aí eu fazia com ele alguns shows. Tanto de blues, como backing vocal daí, né? E do especial do Tim Maia. Muito querido ele, nossa, me deu super oportunidade também. Mas, graças a Deus, em seguida eu entrei no musical e aí eu só tinha tempo realmente, porque era muito cansativo, porque, na verdade, muito puxado. A gente tá falando de uma turnê, né? Muito puxado. Não, e mesmo na temporada é bem pesado, assim, sabe? É um trabalho pesado. Os ensaios de 8 horas, né? Muito tempo ensaiando, coreografia, né? E canto. No Rio de Janeiro, que daí eu só cantava... fiz algumas coisas com samba, que Rio de Janeiro respira samba, né? Respira roda de samba. Então eu cheguei assim, eu não era essa pessoa do samba, apesar de gostar muito, mas eu era a pessoa do soul, né? Eu era a pessoa da The Hard Working Band. E aí chegava nas rodas de samba e ficava bem quietinha, só assistindo, para aprender. Eu sou essa pessoa capricorniana, assim, que fica lá, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Agora é Sol maior, agora é Lá maior, agora é... Toca um Ré menor aí pra mim. Eu disse, meu Jesus. Então, era um troço que não era a minha vivência.
né? Então, tinha amigos no Rio de Janeiro e daí diziam, ela canta. Eu disse, pelo amor de Deus, tu não diz que eu canto, Já me pelo enxergou amor. aqui, parece o personagem. Claro que eu tinha a minha música na manga, né? Tem que ter. Que tu cante sempre a mesma música, mas faz bem aquela música e tudo certo. As pessoas com um leve estranhamento, assim, porque acham que não tem negros aqui no Sul. Porto Alegre? Tu é de Porto Alegre? É mesmo, sim, sou de Porto Alegre. E aí, falava, vou chamar uma amiga cantora aqui do Sul, né? Aí, já olhava com uma cara assim, vai cantar samba, é do Sul. E aí eu começava a cantar e daí, opa, mas ela não é tão ruim assim. Pois sim, então. os olhares muito, a gente tem essa percepção, né? Mas, enfim, tinha que passar. Eu não ia deixar de perder a oportunidade também, né? De estarem me chamando e eu estar aparecendo. Porque o artista tem que aparecer, não adianta. E quando a gente fala de hard working, como é que foi esta relação, como é que ela iniciou? A Hardworking, ela foi... eu tinha uma amiga, eu tô na Hardworking graças a Tatiana Felícia, uma super amiga que eu conheci com outros amigos, e conheci na rua, em barzinho. Essa aqui é minha amiga, virou uma irmã, a Tati. E a Tati era baterista, era professora de séries iniciais, né? E era baterista, ela tinha uma banda de heavy metal, só de meninas. E os bateristas, eles são... eu acho interessante os bateristas, porque eles sempre estão sempre se trocando, assim, né? Eles vão a aulas, eles vão nas oficinas, E aí a Tatiana conhecia Yuri Freiberger, que fazia aula com Kiko Freitas e tal, e aí Yuri perguntou pra Tati, tu não tem uma amiga que canta, que seja negra e que, de repente, cante igreja, cante gospel e não sei o quê. Eu tenho... A Andréia canta no coral. Pode ser canta no coral. Aquele coral que ela não queria. Aquele que eu não queria. Aquele coral que ela não queria, pois então. A Andréia canta no coral, ainda com o pai vivo, ainda com aquela rigidez um pouco. Yuri me ligou. Disse, oi, eu sou amigo da Tati, eu tenho uma banda de soul, a gente queria te convidar para tu assistir a gente no festival para ver se tu gosta da banda, mas a gente queria que tu cantasse na banda, tarará. Eu disse, como é que eu vou fazer isso, né? Cantar numa banda, eu já estava trabalhando, eu estava com 19 anos. Então, eu não passei no vestibular, meu pai disse, olha, se não passar na federal, vai trabalhar, porque não dá para pagar uma particular. Mas nada relacionado ao trabalho com atividade artística? Nada! Fui secretária de escola, sim. Trabalhei em telemarketing, nada a ver uma coisa... Suou mais um pouco, então, em outras coisas. Outras coisas, exatamente. Aí, fui lá assistir a The Hard Working Band no Festival que ganhou o prêmio lá, tirou o 2º lugar. Gostei da banda. Comecei a ensaiar com eles. E aí me encheram de material, né? E tu escuta isso, era fita. Escuta isso. Olha esse vídeo, não sei o quê. Vídeo de cassete, né? Fita cassete. De VHS, E meu pai desconfiando, porque era telefone, né? Não era celular. Ligavam. Quem é essa gente que tá ligando, hein? O que é isso aí? Não, eu vou só ter que fazer um show que eles me contrataram para fazer. E eu vou fazer um show e é isso aí. Aí, fui fazer um show, acho que Lajeado foi. Fui para Lajeado. Como eu já trabalhava, aí era mais liberado um pouco. Vai lá fazer o show, volta e segue o teu trabalho, né? Mas, claro. E aí, ensaio no domingo, a gente ensaiava muito. Hard Working sempre ensaiou muito. É trabalho pesado mesmo, para chegar aonde chegou. Foi muito trabalho. Foi muito estudo também. Não é só o nome. Não é só o nome. E aí eu fui indo. Infelizmente, meu pai faleceu. Né, no início da Hard Work, meu pai faleceu. Chegou até a me ver na televisão, na TVE. Até quando a gente deu entrevista, ainda tinha o Radar, programa Radar. Histórico. E aí... Mas assim, ele não viu a subida, a né? nave levantando. Exatamente, não. Assim, mas quando estava vivo, eu tinha que dar uma enganada.
sabe? Melhor não fazer, tá, gente? Melhor ser sincero. Mas eu acho que hoje a educação também tá mudou, diferente, mudou. Os pais conversam mais Sim. e tal, veio o que é, né? Mas, e até, Glauco, deixa eu fazer um parênteses aqui para ti, hoje, mais velha, assim, mais madura, entendo a preocupação de ter, assim, poxa vida, precisa ter um futuro, precisa ter, eu não sei se a arte tem todo esse futuro. Claro que a gente ainda tem esse momento da arte, né? Da gente ter que batalhar muito, mas eu acho que tudo hoje a gente tem que batalhar bastante, sabe? Nada cai na tua mão, assim, né? Tu ser jornalista, tu ser cantor, tu ser médico, as coisas têm que ser, né? A não ser que tu seja herdeiro. Bom, aí a gente está falando de uma outra realidade que não é a minha, né? Então, assim, eu conseguia entender o porquê também, sabe? Deles terem essa coisa, assim, mais... Foi muito, mas, assim, depois, né, com a idade, consegui entender. Então, Hard Working começou a... Foi um troço, assim, que ninguém esperava, na verdade, porque era uma banda de faculdade. Eu não estava lá na faculdade, eu fui indicada por uma amiga, entrei na banda, e a banda era formada por alunos da Fabico, da Fabico e da Famecos. E foi um troço, assim, que foi... Mas daqui assim, a pouco... é barzinho... Sim, a gente começou tocando em barzinho, que o Edu, que era o tecladista, o Edu Bisonho, que era o tecladista, e o Dani Galan, que é guitarrista, que ainda está hoje, né? O Edu mora em Londres agora. Tinham amigos que tinham barzinhos, eles iam falando, não. E o Yuri também, uma pessoa bem envolvida e tal, conhecia um monte de gente. Vamos tocar no barzinho tal, vamos tocar no barzinho tal, vamos tocar no barzinho tal. Até que chegou o Hilton Carangati, que é da TW, né? Era da TW Carangati, e começou a nos produzir. E aí, nosso primeiro show com produção do Wilton foi no CCAA, ali da Riachuelo. Uhum. Eles têm um teatro ali, um auditório, sim. e tinha shows semanais, ou um show por mês e tal. Muito bem produzido daí, né? Tinha comida no camarim, tinha um troço todo. Tinha toda uma organização, né? Tinha hold. Disse, gente do céu, que beleza! E aí a gente começou vamos gravar o primeiro disco, que foi gravado ao vivo. Dificilmente uma pessoa começa uma carreira gravando um disco ao vivo. É verdade, é exceção. Então a Hard Working também tinha essa coisa megalômana, assim, né? O Eduardo Bisonho tinha muitas ideias. Assim, vamos fazer assim, vamos entrar de balão dentro do negócio. O Yuri Farberger era o moderador, dizia, não, tá, vamos botar o cesto do balão, então, no meio do palco. Fazer o meio termo. Fazer o meio termo. Mas a gente, o primeiro CD foi um troço absurdo, né? Gravado dentro da PUC, né? Da reitoria da PUC, sim, 2.000 pessoas nos 2 dias. Eu lembro dessa repercussão, mas eu tenho que frisar isso, é muito suor. Não é só assim, vamos fazer e, poxa, deu certo. Não. Muito ensaio, muita responsabilidade, muita disciplina Muita também. disciplina, muito estudo. A gente estudava. O Eduardo Bisonho, que era uma pessoa que tinha um pouco mais de condições financeiras, assim, ele mandava via as VHS dos Estados Unidos, importados, assim, porque antes era o torrent, ficava baixando horas a fio, aqueles vídeos, né? Não tinha YouTube. Eu acho que era o início da internet e tal. Aí a gente assistia os vídeos de Diana Ross, de Marvin Gaye, de Sam aula Dave. online isso, A quase. gente trocava. Agora é a tua vez. Com quem que tá as fitas agora? Tá comigo, já assistiu, já assistiu. Então dá pro fulano. E rebobina, pelo amor de Porque Deus. eram 12 pessoas para assistir, né? Sim. 12 pessoas na banda para assistir. Então, deixa rebobinado, exatamente. E então a gente assistia como eles cantavam, as roupas que vestiam, como tratavam eles, porque queriam que eles não fizessem muitos movimentos muito bruscos na televisão, porque eles eram chamados de macacos. Então tu tinha que fazer o movimento. Claro, a gente não fez uma cópia, mas a gente foi na fonte para ser a The Hard Working Band. E hoje dá para dizer que a Andrea, ela vive disso? Eu vivo disso. Vive da música. Vivo da música. Mas com essa rotina de à noite trabalhar, final de semana trabalhar, te incomoda? Não, tô cansada agora. Tô mais cansada. Bom, é que passa da faixa dos 50, eu entendo isso. São 31 anos de trabalho, né, Glauco? Pois então, é. assim, hoje
Porque eu não faço, assim, eu tenho o meu show, eu tenho outros shows que me chamam para fazer. André, a gente quer fazer um show que é assim, assim, assado. Então, eu monto o show, eu produzo, né? Eu produzo. Então, eu trabalho nos 3 turnos, né? Eu não fico só cantando. De manhã, eu tenho que mandar nota, eu tenho que fazer release, eu tenho que marcar ensaio, eu tenho que ver playlist. Eu tenho nessa que ver... empresa da Andreia, é a Andreia que faz várias coisas. Eu faço tudo. Eu faço tudo, né? Então, assim, aí é noiva. Hoje de manhã estava vindo para cá, e aí noiva me dizendo, Andreia, isso. E aí, noiva, a gente tem que dar uma atenção maior. Eu já fui numa cerimônia de casamento e realmente é inesquecível. É para ser uma data que realmente ninguém vai esquecer. Né? Mas com as apresentações, fica bonito, elas ficam elas dão um toque, claro. Vocês chegam a ficar também empolgados com isso ou não? Eu fico, sabe? Que é uma vida que está sendo eu acho bonito, sabe? Pontuada ali. Eu nunca pensei no meu casamento assim, muito assim, sabe? Tipo, eu não quero... quer que eu cante de repente? Vamos inverter as coisas. Que bom! Aí eu Posso vou ficar cantar? Descansada. Não é pra tanto. Não vai ser bom, não vai ser bom. Não, tá? vai ser assim, Deixa a música instrumental, tá? Tá bom. É melhor do que eu cantando. Tá bom, então. Perdi o cantor. André, que pena que o nosso tempo é escasso. A gente teria tanta coisa para conversar, mas eu queria te agradecer muito e agradecer por ter essa experiência de acompanhar essa carreira e ser tão brilhante. Obrigada. Muito obrigado, cara. Obrigada, eu que agradeço. Gosto muito de conversar. E que venha muitas coisas boas pela frente. Que bom para nós, né? Que venha muitas coisas boas para o mundo e a arte, gente, a música, né? Que se a gente pensar assim, que, por exemplo, uma música ou teatro, enfim, ou outras artes, né? Tu tá naquele momento, uma hora que tu faça uma visitação para ver um artista plástico. É uma hora que tu tá naquela conexão. Na verdade, não é uma hora, é a hora. É a hora. É a hora. É 1h30 de show que tu tá naquela... Todos estão na mesma conexão, com sensações boas, renovando né, os seus sentimentos. Então, a arte é um troço fundamental, importante. Sem dúvida. Então, mais sucesso ainda. Obrigada. Toda a sorte do mundo. Obrigada. Muita música pela frente. E a gente agradece. Obrigada, valeu. Assim como eu agradeço a você que está sempre com a gente aqui no Desbravadores. Voltamos semana que vem com mais uma história inspiradora como da Andreia Cavalheiro. Abraço e até a próxima. Aqui na tela da Masper TV, infinitas possibilidades.